Olá, bem-vindo a mais um tema dessa semana especial, o fim do grande conflito. E hoje nós vamos abordar o tema da morte. Isso mesmo. O título do tema de hoje é Os Mistérios da Morte. A experiência mais trágica que passamos nesta vida, sem dúvida alguma, é a morte. Laços de amor e amizade são quebrados. Aqueles que ficam seguem vivendo com a enorme dor da saudade. Os anos passam, a dor diminui, mas a falta jamais será preenchida. Diante dessa dor, o clamor dos seres humanos é: para onde vão os mortos? Um homem perguntou chorando na cerimônia fúnebre de uma garotinha de 2 anos: onde está a minha filha? As opiniões são diversas. Para alguns, o espírito continua sofrendo enquanto não forem acertadas todas as dívidas espirituais deixadas nesta terra. Outros acreditam que o espírito reencarna em outra pessoa. E há quem diga que se a pessoa foi boa, ela vai direto para o céu. Satanás tem usado a nossa curiosidade em relação à morte para criar fábulas, nos enganar e nos levar para longe da verdade. Ele nega que Deus seja um ser pessoal. Diz que ele é uma simples energia que pode estar em todas as coisas, em todos os lugares, inclusive no próprio ser humano. Assim, somos tentados a crer que somos seres eternos. Ainda que morra o corpo, permanecemos vivos. O livro de Apocalipse nos traz respostas seguras e claras sobre essa questão. Veja esta declaração de Jesus no capítulo 1, verso 18. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sim, Jesus venceu a morte. Ele tem todas as respostas de que precisamos. Você não precisa procurar em conchas, cartas ou até mesmo na palma da sua mão. Podemos encontrar na Bíblia um guia seguro para desvendar todos os mistérios da morte. O que é vida? Para entendermos a morte, precisamos primeiro entender a vida. Em Gênesis 2:7, a Bíblia diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhes soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Entre ser e ter existe uma grande diferença. A alma vivente é a junção do corpo, que a princípio foi um boneco de barro, com um fôlego de vida que vem de Deus. Na Bíblia, a expressão alma nunca é relacionada a um espírito desencarnado. Não existe alma ou espírito independente do corpo. Para entendermos melhor, veja, a lâmpada, ela não tem luz própria, né? Luz por si própria, sozinha. Ela precisa estar ligada à energia elétrica. E da mesma maneira, a energia elétrica não produz luz a menos que esteja ligada a uma lâmpada. E essa é a mesma relação que existe entre o pó da terra e o fôlego de vida. Uma lâmpada ligada à energia, lâmpada mais energia, é igual a luz. Assim também o pó da terra mais o fôlego de vida é igual à alma vivente, ser humano, vida. O ser humano ele foi criado para a vida, não para a morte. Agora, sua vida dependeria de uma constante ligação com Deus. No meio do jardim do Éden, Deus plantou uma árvore, símbolo da liberdade de escolha do homem, e disse: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Para que os seres humanos continuassem vivos, havia uma condição a cumprir. Que condição era essa? Obedecer, obediência. Certo dia, Eva passeava sozinha pelo jardim, aproximou-se da árvore e começou a conversar com Satanás. Fica aqui um sinal de alerta. Com o diabo não se conversa, ele é mentiroso e enganador. Então ele disse, Satanás, né, falando para a mulher: Deus disse que você não, que você vai morrer se comer deste fruto. Eu garanto, Eva, é certo que você não vai morrer. Você pode pensar, como é que Eva foi cair numa mentira dessa e trocar sua vida perfeita e eterna
pela morte e as tragédias que sofremos até hoje. Triste dizer, mas não foi apenas Eva e nem Adão depois dela. Nós também temos feito a mesma escolha. Sim, hoje continuamos fazendo a mesma troca. Destruímos uma família por conta de 5 minutos de prazer. Escolhemos poder, prestígio, prazer em lugar de Deus. E ao rejeitar a fonte da vida, experimentamos também nossa vida, tristeza e morte. Deus sofre quando você sofre. Deus chora quando você chora. Talvez ao estudar essa série do Apocalipse, seu coração esteja apertado, sofrendo pela morte de alguém. E aqui eu abro um parênteses dentro da nossa mensagem, inclusive para pedir oração para você, né? Hoje eu gravo essa mensagem exatamente na terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, e nós tivemos uma perda aqui na nossa escola de União da Vitória. Uma professora essa madrugada faleceu, a Ana Flávia, e isso está deixando um vazio no coração dos colegas de trabalho, no esposo, nos filhos, 3 filhos, na família. Então a morte ela tá a todo tempo em nossa volta. É muito triste. Ore pela família da Ana Flávia que descansou nesta madrugada. E fica aqui os nossos sentimentos à família. Você vê como que a morte nos pega de surpresa, nos assalta a todo instante? Pois é. Saiba de uma coisa: Deus não é o causador da morte, ele é vida. Foi por nos afastarmos da vida que a morte passou a ser este terrível inimigo da nossa felicidade. O que é a morte? A morte, ela é a consequência do pecado. Ezequiel capítulo 18, verso 20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o homem não é imortal. Isaías 51, verso 12 diz: Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Em Romanos 5, verso 12, Paulo explica como a morte entrou no mundo. Ele diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lázaro, amigo de Jesus, estava muito enfermo. Suas irmãs enviaram mensageiros a Jesus para lhes falar da grave enfermidade que ele estava enfrentando. Jesus vai até Betânia, onde morava a família de Lázaro, e recebe a notícia de que ele já estava morto. Neste episódio, Jesus explica o que é a morte. Acompanhe a leitura do Evangelho de João, capítulo 11, versos 11 ao 14. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. A palavra adormeceu, usada por Jesus, expressa inconsciência, o que é confirmado em outros textos bíblicos, como Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Vamos ler esse texto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já perecem, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando uma pessoa morre, quebra-se a união entre o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Não há espírito separado do corpo. É impossível aos mortos aparecerem para os vivos, pois já não existem. Não são os mortos que voltam para falar com os vivos, mas demônios, enganadores e operadores de sinais e maravilhas. Somente os anjos de Deus trabalham em nosso favor, não os nossos queridos que se foram. Não há revelação alguma vinda de onde não há consciência. Não há consciência. O inimigo de Deus faz de tudo para nos fazer crer que em sua mentira e usa dos mais variados meios para isso: novelas e filmes, rádio, TV, jornais e revistas, e infelizmente através de muitos pregadores da palavra.
Aqueles que verdadeiramente creem na Bíblia buscam orientações de Deus, não dos mortos. A solução para a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 5 apresenta Jesus como o primogênito dos mortos, que na linguagem bíblica quer dizer o mais importante, o primeiro ou preeminente. Mas Jesus não foi o primeiro a morrer, nem o primeiro a ressuscitar. Também não foi o primeiro a ressuscitar e subir ao céu, pois Moisés foi antes dele. Entendemos assim que o sentido usado aqui é de importância, a mesma expressão que usamos para governantes, o primeiro homem da nação, a primeira dama. A morte e a ressurreição de Jesus são as primeiras em importância, pois garantem a ressurreição dos seus fiéis para a vida eterna. Segundo a Bíblia, a solução para a morte é a ressurreição. Os que morreram ainda não receberam a vida eterna. Veja o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versos 39 e 40. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Viu que clareza? Os filhos fiéis de Deus ainda não receberam a final recompensa. A mesma ideia de ressurreição aparece em Isaías 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Falando sobre a volta de Jesus, Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 14 e 16. Essa é a esperança dos cristãos. Se a morte tirou de você alguém especial, tenha certeza de que ele está dormindo, sem consciência de nada, não sofre nem se alegra, não tem frio e nem fome. Apenas descansa no Senhor até que ele volte. Esperança na morte. No final do Apocalipse, quando João nos descreve o que acontecerá depois da volta de Jesus, ele diz, Apocalipse 20, verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é a do sono, da qual todos os que dormem serão acordados. Mas para aqueles que participarem da segunda morte não haverá mais despertar, e então a morte terá um fim. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser vencido, a ser destruído, será a morte. A vida eterna, ela é prometida a todos os que creem. O diabo quer que acreditemos que mesmo não crendo em Cristo é possível viver eternamente, ainda que seja no inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 ao 23, a Bíblia apresenta: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na volta de Jesus, milagres maravilhosos acontecerão, e a ressurreição dos mortos é um deles. O choro se transformará em alegria. Mães que perderam seus filhos poderão abraçá-los novamente. Filhos reencontrarão seus pais. Maridos se encontrarão com suas esposas e esposas os seus maridos. Os órfãos e abandonados terão para sempre uma família. Deus nos dará então tudo o que ele sempre quis que tivéssemos. Apocalipse 21, verso 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Todos os que morreram e que em vida aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador vivenciarão a poderosa promessa da ressurreição. Essa é a nossa grande esperança. É uma certeza. Se a morte de um querido tem machucado o seu coração, prepare-se, o Senhor Jesus voltará logo. Guarde em seu coração as boas lembranças e não se esqueça de que a morte é apenas um sono. Diante dos seus olhos estão as verdades de Deus. É hora de tomar uma decisão. Não há como ficar indiferente em cima do muro sem saber de que lado ficar. Escolha hoje ficar ao lado da verdade. Deus tem aberto diante dos seus olhos seu plano de amor para este mundo mau. A morte não é o final de tudo. Deus é a nossa esperança. Eu quero te convidar para fazer essa oração comigo nesse momento. Pai querido, entendemos mais sobre o teu amor por nós e sobre o que está por trás dos enganos em relação à morte. Obrigado pela esperança que temos. Obrigado por um dia podermos rever aqueles que foram separados de nós pela morte. Toma conta da nossa vida. Seja o nosso Senhor hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe.